Bom dia, meus queridos! Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos pegar o livro de português, vamos abrir no capítulo 7, vamos trabalhar do capítulo 7, ou seja, das páginas 8, vamos fazer até a página 17. Hoje, nesse capítulo, nós vamos trabalhar leituras que vão nos fazer pensar, refletir sobre a vida do outro. Olha só, aqui na página, olha aqui, por um mundo mais inclusivo. O que a gente vê nessa imagem aqui o que chama a atenção é uma criança deficiente brincando com as outras que não são. Sim, neste capítulo nós vamos trabalhar isso. Vai fazer com que a gente pense. Muitas das vezes nós olhamos um coleguinha e ele de repente tem uma certa deficiência e muitas das vezes nós não conseguimos nos aproximar dele. Porque muitas das vezes ele pode ter uma deficiência auditiva, visual ou física mesmo, né? E aí a gente não sabe lidar com essa situação. Mas essas pessoas, elas não podem ser excluídas do mundo social. Elas precisam ser inseridas, aceitas na sociedade. E é isso que nesse capítulo nós vamos estudar. Nós vamos estudar situações que vão nos fazer pensar, refletir. Então, vocês vão ler aí na página 10 uma quarta capa de livro. O que é uma quarta capa de livro? É isso daqui. É essa parte de trás do livro que traz de forma resumida a história que você vai encontrar aqui, tá? E esse resumo que a quarta capa do livro nos traz, ele pode, com o que está sendo informado aqui, falado sobre o livro, vai nos fazer despertar interesse ou não pela leitura, ok? Então é isso que vocês vão ler. Vocês vão ler a quarta capa de um livro, que é uma sinopse, que é um resumo da leitura, da história que você vai encontrar dentro do livro, ok? E aí, nós vamos para a página 13. Na página 13, nós vamos trabalhar hoje a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas, ok? Mas antes nós vamos relembrar o que são palavras monossílabas. São palavras que são pronunciadas de uma única vez, ou seja, só tem uma única sílaba. Então, a tia colocou aqui para lembrar para vocês, ó, palavras monossílabas: mel, pai, mãe, sol, fé, bis, nós, e dor, ok? São palavras monossílabas. Palavras que têm uma única sílaba. E as palavras monossílabas, elas podem ser tônicas, aquelas que são pronunciadas com mais força, e geralmente elas são acentuadas. A tia falou que geralmente, a tia não falou que todas são, tá? Existem exceções, e é isso que nós vamos falar. Então, as monossílabas tônicas são aquelas que pronunciamos com mais força, e geralmente elas são
acentuadas. Olha aqui o caso das monossílabas tônicas. Olha aqui. Fé, dó, nós, nó, lá, céus. Agora, existem exceções em que palavras monossílabas tônicas não são acentuadas, que são aquelas terminadas em I ou IS. Olha aqui, ó, no caso, bis termina com IS, ti termina com I, tu terminada em U, e aqui no caso de pus, terminada em US. Essas palavras terminadas em I, U, is e us, elas são monossílabas tônicas, porém não são acentuadas. Então, podemos afirmar que nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas, ok? Existem as que são e existem aquelas que não são. Como aqui a tia colocou, as terminadas em I e U, IS ou US. Elas são tônicas, porém não são acentuadas. E agora nós vamos falar sobre as monossílabas átonas. O que são essas palavras, tias? São palavras de uma única sílaba que são pronunciadas de forma fraca, tá? E elas não são acentuadas. Aqui a gente pode afirmar que as monossílabas átonas, elas não são acentuadas e elas são pronunciadas fracamente, tá? De forma fraca. No caso aqui, ó, da, de, do, nos, em, se, em, e, lhe, te, fez. São monossílabas átonas que não são acentuadas porque elas têm uma pronúncia fraca, ok? Então, agora vocês vão pegar a página 14. Vamos lá na página 14. Aqui na página 14, nós temos aqui, tá? Uma regra que nos informa porque as monossílabas tônicas recebem acento. Então, nós já vimos que as monossílabas tônicas, algumas recebem acento e outras não. Não vimos? Então, é necessário que vocês leiam para vocês entenderem por que as monossílabas terminadas em a ou as, e eis, os e os, ditongos abertos são acentuadas. Por quê? Porque as palavras são terminadas por essas terminações aqui. Então, por isso que as monossílabas com essas terminações recebem acento. Então, é necessário que vocês leiam, tá? E aqui embaixo, aquelas que a tia falou, terminadas em I e U, e no plural, que não são acentuadas, porém, elas são consideradas tônicas, ok? Agora, na página 15, nós vamos falar sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Primeiro, temos que relembrar o que são palavras oxítonas. São palavras em que a sílaba tônica é a última, sempre de trás para frente, tá? Por exemplo, sofá, sílaba tônica é o fá, é a última. Nesse caso aqui, ó, armazém, sílaba tônica é o zem.
última. Animal. Última, que é o mal. Colher, lher. Então, a sílaba tônica das oxítonas, ela ocupa a última posição. E aí, o que a gente vê aqui, nessas palavras, que a gente pode perceber que algumas são acentuadas e outras não são acentuadas, como vocês vão ver na leitura da página 15. Aqui tem várias palavras, algumas são acentuadas e outras não. Então, nós podemos afirmar que nem todas as oxítonas são acentuadas. As que são acentuadas, elas têm uma regra. E essa regra eu preciso guardar na minha cabeça. Quais são as oxítonas que são acentuadas? Então, vamos lá na página 15, aqui embaixo, ver as regras das oxítonas, das palavras oxítonas que são acentuadas. Então, olha aí, ó. Para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação de cada palavra. Por exemplo, aí no retângulo amarelo, as oxítonas terminadas em A ou AS no plural. E ou ES no plural. O ou OS no plural. Palavras terminadas com EN no singular e ENS no plural. E nos ditongos abertos, que é o caso aí de EI ou ES. EL ou ELS. OI ou OIS. Recebem acento gráficos. Por exemplo, sofá, palavra oxítona terminada em A. Patê, oxítona terminada em E, no singular. Maiô, oxítona terminada em O. Ninguém, oxítona terminada em, tá? No singular. E aí os ditongos abertos. Então, isso aí é uma regra, a regra das oxítonas. Todas as oxítonas terminadas com essas terminações, elas recebem o quê? Acento gráfico. Tirando, não tem essas terminações, são oxítonas, mas não recebe o acento gráfico, ok? Então, agora que vocês já entenderam, vocês irão fazer da página 10 a leitura, a interpretação até a página 17, ok? Daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção. Ótima aula para vocês, tá? Beijos!